Nós estamos acostumados aqui a estudar o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Jesus é a sua vida, os seus exemplos, os seus ensinos, tudo que diz respeito a Jesus, é o seu Evangelho. Nesse Evangelho de Jesus, alguns ensinamentos deles nos impactam de forma diferente, muitos ensinamentos. Nós vamos destacar um deles, que está aí na tela. Qual a compreensão dessas palavras de Jesus? Não se inquietem para saber onde acharão o que comer, nem onde acharão a vestimenta para cobrir o seu corpo. Que interessante, né? Não se inquietem. E Jesus ainda prossegue. Não se inquietem, portanto, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? É impactante essa fala de Jesus lá no pé do monte. Isso faz parte do Sermão do Monte. Como é que a gente pode compreender essas palavras aí do Mestre Jesus? Como é que a gente entende? Olha, ainda bem que nós temos o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus, cujo título é esse aí, Buscai e achareis. Buscar, ação, atitude, trabalho, e achareis. Vai achar a resposta, o caminho. Às vezes, a resposta não é aquela que nós esperamos, mas aquela que nós precisamos. Mas a gente vai achar. E nós vamos nos ater mais a esse item aí, Observai os pássaros do céu. Observar é mais do que ver. Observar vai além de enxergar aquilo ali que nos aparece. E Jesus faz essa proposta para nós. Vamos começar exatamente por aí. Observem os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em depósitos. Eles não acumulam. E Jesus ainda prossegue. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Interessante Jesus trazer essa questão da natureza, a gente observar os pássaros no céu. Nós nunca mais vamos esquecer essa lição, porque a gente sai na rua e a gente vê pássaros no céu. E Jesus pede que nós observemos. E para fortificar isso, Jesus ainda traz um outro exemplo, que também é muito impactante. Observem como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu declaro, Jesus declara, que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Interessante, aqui também Jesus traz essa questão do não se inquietar. Não se inquietar é não ter aquela preocupação excessiva, aquela preocupação doentia, aquela preocupação que nos joga para baixo. Mas não adianta. Vem logo a pergunta na cabeça. Esses ensinamentos de Jesus, de não se preocupar, de não se inquietar, esses ensinamentos não seriam um estímulo ao comodismo? Não. Vamos responder logo? Vamos responder logo? Não. Nós já sabemos. Jesus agia, Jesus fazia, Jesus exemplificava. Jamais ele vai trazer um ensinamento que vai estimular o comodismo. Essa pergunta é muito fácil. O que nós precisamos fazer? Buscar o que Jesus estava querendo dizer. Jesus usou uma alegoria poética. A alegoria é uma figura de linguagem, onde nos ensina que a gente não pode ficar só naquilo ali que aparece. É preciso que a gente vá além. Daí, o observai os pássaros no céu. Então, o que nós vamos fazer? Nós devemos buscar o sentido moral das palavras do Mestre, pois esse sentido moral que nos dá a base para os enfrentamentos que nós passamos na nossa vida.
Quais são, então, os ensinamentos? Saber sacrificar os bens materiais em benefício dos bens espirituais. Interessante. Essa questão aqui de sacrificar não quer dizer que vamos deixar de lado os bens materiais. A gente precisa dos bens materiais, nós precisamos viver, nós precisamos andar, nós precisamos comer, nós precisamos vestir. Não é deixar de lado. Mas aqui Jesus, ao pedir que a gente observe os pássaros no céu, ele está falando o seguinte: vamos buscar algo a mais? Vamos mais fundo? Vamos fortificar aquilo que realmente nos segura nos momentos difíceis, que é o nosso campo espiritual? Nos momentos mais difíceis, nos momentos em que entes queridos nossos partem para o mundo espiritual, nos momentos em que nós passamos por grandes dilemas, o que nos sustenta é a nossa parte espiritual. Então Jesus está nos solicitando aqui que nós devemos dar mais importância aos bens espirituais que aos bens materiais. E essa questão de dar mais importância aos bens espirituais, surge a questão, né? Quais são os bens espirituais? Os bens espirituais são aqueles que fortalecem o nosso íntimo, que fortalecem os nossos sentimentos. É a nossa capacidade de ter paciência, a nossa capacidade de desenvolver a paciência, nossa capacidade de secar as lágrimas de quem sofre, as oportunidades que nós temos de ajudar a quem sofre. Os bens espirituais são aqueles que nos fortalecem no nosso contato com o semelhante, no sentido de transmitir energias positivas. São os bens espirituais. E nós devemos agora buscar essas questões dessa lição de Jesus, porque ele fortifica isso. Quando ele diz para nós, nesta mesma passagem evangélica, não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e os ladrões os roubam, tesouros da terra. E Jesus prossegue, ele diz, acumulem sim tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Interessante, nós começamos lá para não se inquietar não se inquietar em que beber, o que comer, o que vestir. Depois nós vimos aí a questão de observar os pássaros no céu. Entendemos essa questão de ter que valorizar os bens espirituais. E Jesus fortifica isso, olha, quer acumular? Acumule os tesouros lá no céu. Porque os da terra não. Nós devemos entender, então, quem são esses tesouros da terra. Os tesouros da terra são os bens supérfluos. É aquilo que a gente tem e não precisa. Quantas coisas nós temos e que a gente não tem necessidade. Esses supérfluos são os tesouros da terra. Esses aí as traças comem, os vermes atacam e os ladrões roubam. As riquezas improdutivas. Essas riquezas aqui não quer dizer que é a mega-sena acumulada, 6, 7, 8, 9, 10 carros. Não. Riquezas aqui que Jesus está nos dizendo são tudo que nós temos. O que nós temos tem que produzir algo, tem que dar algum resultado, não pode ser só para nós. Os desejos insaciáveis são os tesouros da terra, que esse aí Jesus pede para a gente não acumular. São os desejos insaciáveis, quanto mais tem, mais quer. Esses desejos insaciáveis é que causam essa inquietação, que Jesus pediu para que nós não tenhamos. Olha, não se inquiete com o que beber, o que comer. Confie na providência. Trabalhe e confie. Os tesouros da terra também são a posse egoísta, aquilo que a gente acha que é só para nós, só para o nosso bel prazer e para ninguém.
Mesmo que tenhamos ali um Fusquinha 69 vazando óleo, esse Fusquinha 69 vazando óleo pode ser utilizado para o bem. Ele não precisa ter uma posse egoísta. É isso que Jesus está nos dizendo. Mas nós estamos falando dos tesouros da terra. E os tesouros do céu. Tesouros do céu quer dizer o seguinte, lá no mundo espiritual. O que a gente vai levar para o mundo espiritual, para os nossos tesouros do céu? As virtudes. Virtudes são qualidades morais. Virtudes são qualidades que nós desenvolvemos no nosso íntimo. Nossa capacidade de amar o próximo como a nós mesmos é uma virtude. Nossa capacidade de compreender as dificuldades alheias é uma virtude. Nossa capacidade de entender as dificuldades dos outros é uma virtude. O devotamento é uma virtude. A dedicação são virtudes. Isso aí, as traças não atacam, os vermes também não, e os ladrões não roubam. São virtudes. São virtudes também a prática da caridade. Caridade aqui tem algo difícil para nós. Porque caridade é aquela que Jesus assim entendia. Benevolência para com todo mundo, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Talvez grande parte de nós ainda não consiga, mas não tem problema não, porque vale o esforço, vale a dedicação. Na balança divina conta é o esforço, a dedicação, a vontade de realmente fazer o bem. Mas tem mais. Os conhecimentos adquiridos, esses ninguém toma, esses a gente leva conosco. São tesouros que nós levamos e acumulamos lá no céu, tesouros do céu, ou seja, do mundo espiritual. Vamos falar mais claro, do mundo espiritual. E mais, a ação no bem. O título do capítulo é Buscai e Acharei. Buscar é ação, atitude, movimento, ação no bem. Isso também faz parte dos tesouros que Jesus falou que nós podemos acumular. E nesse intento, nessa preocupação de acumular esses tesouros, é que nós não vamos nos inquietar com o que comer, com o que vestir. Por quê? Porque nós vamos confiar na providência divina. E com isso nós vamos conseguir observar os pássaros no céu. Nós vamos, além de ver aqueles pássaros voando, nós vamos entender e nos esforçar para exercer, para praticar os exercícios divinos. Mas os ensinamentos de Jesus prosseguem, porque nessa mesma toada ele fala lá, nesta passagem evangélica, onde está o teu tesouro, aí está também seu coração. Mas o que significa isso? Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração? Acabamos de falar aqui de tesouros da terra e tesouros do céu. Isso significa o quê? Que a nossa atenção, sentimento e interesse se prendem naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Então, observar os pássaros no céu é colocar em primeiro lugar os bens espirituais e depois os bens materiais. Ao colocarmos os bens espirituais em primeiro lugar, a nossa preocupação em tê-los, nós vamos formar uma base sólida para os enfrentamentos das nossas dificuldades. Se colocamos a nossa maior preocupação nos bens materiais, ficamos capenga, porque os bens materiais, eles acabam. Emmanuel nos disse que o que os olhos físicos enxergam, ou já morreu ou está morrendo. Já imaginou nós colocarmos o nosso coração em algo que já morreu ou está morrendo? É isso que vai nos dar a calma, a tranquilidade e a confiança
E aí nós não vamos nos inquietar, nós não vamos nos preocupar em demasia. Mas ainda precisamos voltar nessa questão do inquietar. Não se inquietar com o que comer, com o que vestir, com o que beber. O que isso quer dizer? Bom, primeira coisa, não é negar a prudência, o cuidado. Podemos fazer a nossa poupança, cuidar dos nossos bens, procurar adquirir coisas necessárias para a nossa vida. Então, não se inquietar não quer dizer negar a prudência, o cuidado. Não é negar o trabalho, porque o trabalho leva ao progresso. O trabalho é lei divina e o progresso é lei divina. O progresso é um determinismo de Deus, um determinismo divino. Então, não se inquietar não quer dizer aí ficar parado, porque o título do capítulo é buscar e achareis. Tem que buscar, tem que se mexer. Mas então, se não fosse assim, haveria consequência. Quais seriam as consequências? Inatividade. Nós não fomos feitos para ficar parados. Nós temos que buscar sempre. Seria um retrocesso também. Voltaríamos ao primitivismo. Voltaríamos lá para trás. Não, isso não combina com os ensinamentos do Mestre Jesus. Observar é ir além. Não se inquietar é ter consciência. Mas então, como é que nós vamos entender esse não se inquietar? Com o que vestir, com o que comer, etc. É sabermos contentar com o que temos. Nós temos muita coisa. A gente vê muitas pessoas falando o seguinte, que quando vai fazer mudança de casa, vai mudar para uma outra casa, aí a pessoa vê, nossa, eu não sabia o tanto de trem que eu tinha aqui. Nós temos muitas coisas. Nós temos saber contentar com o que temos. Isso nos dará calma para não nos inquietarmos. Bastarmos-nos com o necessário. Isso é muito difícil para nós ainda nesse mundo de provas e expiações. A gente, às vezes, quer o que nós não precisamos. Não desejarmos o desnecessário. E aqui tem uma sutileza grande. Porque aqui o Evangelho está dizendo para nós não desejar, ou seja, não é nem comprar, adquirir, não. Antes disso, não desejar. E se o pensamento vier à nossa cabeça, nós afastarmos esse pensamento. Nós afastarmos com força, com coragem e com confiança na providência divina. Quais são as consequências? Alimentos para todos no planeta. Interessante. Quer dizer que nós, no nosso mundo tão pequeno, na nossa casa, no nosso ambiente, esses cuidados que nós tomamos de não desejar o desnecessário, de bastar com o necessário, ajuda. Nós estamos dando a nossa cota de colaboração para os alimentos irem para todo o planeta. E aí haverá fraternidade entre os povos. O que sobra em um passa para o outro. Mas isso é possível, gente? Isso é possível mesmo? Será que não é uma utopia? Não é. Não é. Kardec já disse isso para nós lá em 1857. A terra produz o bastante para alimentar todos os seus habitantes. Não, pois Jesus disse, não se inquiete. Jesus começou pedindo para a gente não se inquietar. A terra produz o bastante. A ONU, que surgiu muito depois de Kardec, já fez as contas também. A ONU, a parte dela voltada para a agricultura, a Organização das Nações Unidas, a ONU, disse, olha, tem alimento para todo mundo. O que produz hoje dá para todo mundo. Mas por que não chega? E o Evangelho nos esclarece, mas é preciso que aprendamos a administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Administrar dessa maneira é que nos faz não nos inquietar, é que faz com que a gente observe os pássaros no céu de forma diferente. É o que faz com que nós coloquemos em primeiro lugar na nossa vida os bens espirituais.
e que faz com que nós acumulemos tesouros no céu e não na terra. E o Espiritismo ajuda nisso aí? Ajuda. Olha aí as obras. O Espiritismo traz, explica a imortalidade da alma, explica a questão da reencarnação, esclarece essa relação do mundo material com o mundo espiritual. As obras aí de Allan Kardec, as mais de 400 obras de Chico Xavier e tantas outras, o Espiritismo contribui, ajuda. O Espiritismo fala mais. O Espiritismo nos esclarece. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Um exemplo prático, a nossa justiça. Muitas vezes o juiz pode forçar o pai a pagar alimentos para o filho. Pode, se o pai está ali, não tomou os devidos cuidados, mas ele pode forçar o pai a amar o filho? Não, não tem como, é impossível. Se a caridade e a fraternidade não estiverem no coração, o egoísmo a sufocará. O egoísmo é a maior doença da humanidade. O egoísmo é a raiz de todas as doenças morais. Cupidez, ciúmes, inveja, orgulho, tudo nasce do egoísmo. E cabe ao Espiritismo o quê? É tarefa do Espiritismo fazer penetrar no coração a caridade e a fraternidade. Minhas amigas e meus amigos, o tempo passou e nós precisamos concluir aqui as nossas reflexões. E a gente traz exatamente o que Kardec nos fala no capítulo. Que a fé é fundamental na nossa vida, mas não é suficiente para abastecer as nossas necessidades, como vestir, comer e etc. Não, é preciso mais. É preciso acreditar na providência divina. A providência divina nunca deixa o abandono os que nela confiam. Todavia, quer que por nosso lado trabalhemos. Por quê? Se Deus nem sempre ajuda com socorro material, inspira ideias com as quais poderemos sair das dificuldades. E como nós somos inspirados. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Sempre.